Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, nós iremos fazer uma rápida revisão acerca dos conteúdos que foram estudados no nosso terceiro bimestre, tudo bem? E aí essa revisão, ela vai contemplar dois grandes assuntos. O primeiro deles é a termoquímica, certo? E lá na termoquímica nós vimos qual é o objeto de estudo da termoquímica. Nós estudamos os processos exotérmicos e processos endotérmicos. Nós estudamos a definição de energia na forma de calor à pressão constante, que é a entalpia, que pode ser representada pela sigla ΔH, e algumas aplicações dos cálculos de variação de entalpia, né? Nós podemos utilizar para calcular a energia em um processo de combustão ou de queima. Podemos também utilizar esse conhecimento para calcular a energia utilizada nos processos de quebra de ligação e formação de novas ligações, né? Que é a entalpia média de ligação. E vimos também que existe uma forma alternativa de se calcular a entalpia através da lei de Hess, que é quando nós temos uma reação em que ela ocorre em mais de uma etapa, nós podemos tratar essas etapas como sendo equações matemáticas, né? E aí, tratando como equações matemáticas, nós podemos encontrar a entalpia de reação. Tranquilo? Posteriormente, nós vimos também os conteúdos da cinética química, que é o outro grande tema que nós iremos abordar na aula de hoje. Lá na cinética química, nós vimos que ela se atém à questão da velocidade nas reações químicas, né? Desde a velocidade média, que nós vimos que é calculada em função das concentrações tanto de reagentes quanto de produtos em um determinado período de tempo. Também vimos lá como é que se formam os produtos a partir dos reagentes. Isso a nível molecular, através da teoria das colisões. E lá vimos que algumas condições precisam ser atingidas para que reagentes sejam convertidos em produtos, certo? Também estudamos que alguns fatores influenciam na cinética da reação, como a temperatura, superfície de contato e a concentração, que pode ser a concentração dos reagentes. E aí, no quesito concentração de reagentes, nós vimos que através de valores experimentais, nós podemos calcular a lei da velocidade e analisarmos, né, se é uma reação de ordem zero, de primeira ordem ou de segunda ordem. Por fim, nós vimos também como é que as reações são formadas, né? Se elas são formadas em uma única etapa, ou seja, se é uma reação elementar, ou se ela é formada em mais de uma etapa, ou seja, uma reação não elementar. E aí nós estaremos estudando na prática os mecanismos de uma reação. Iniciando pela termoquímica, propriamente dita, a termoquímica, ela se atém aos processos que envolvam uma certa quantidade de energia. É qualquer energia, professor, que ela vai estudar? Não. Ela vai se até aos processos que estudam energia térmica. Então, se houver um processo que envolva uma certa quantidade de energia térmica, o próprio nome sugere, então esse processo aí será objeto de estudo da termoquímica. E por falar em processo, a termoquímica divide esse processo de transferência de energia em dois grupos. O primeiro são os processos exotérmicos, certo? Em um processo exotérmico, nós temos que a energia ela é liberada na forma de calor, como, por exemplo, na queima, na combustão, né, pessoal? Os processos de queima de combustões liberam energia, sejam elas queima utilizada para cozimento de alimentos ou a combustão para gerar energia para locomover os veículos, né? Outro processo que nós também estudamos são os processos endotérmicos. Processos endotérmicos são processos que ocorrem mediante a absorção de energia na forma de calor. Nós vimos, como por exemplo, de processo endotérmico, o derretimento do gelo.
O gelo, para sair do estado sólido e para o estado líquido, virar água, para ele derreter, ele precisa absorver energia na forma de calor, né? Então vamos ver esses processos com maior riqueza de detalhes, né, pessoal? Primeiramente, nós temos os processos exotérmicos. Do ponto de vista químico, nós temos que um processo exotérmico é quando nós temos a sua variação de entalpia, ΔH, negativo. Então, vamos supor que nós estamos lidando com uma reação. Se o ΔH for menor que zero, a reação é exotérmica. Tranquilo? Uma outra observação que eu queria fazer com vocês é a seguinte: processos nos quais os produtos são formados e a energia é liberada, nós temos um processo exotérmico. Aí vocês perguntam, como assim, professor? Então vamos lá. Vamos imaginar que nós temos reagentes, seta e produtos. Imaginem que lá nos produtos, além das espécies químicas, nós temos um número seguido da sigla kJ. Se nós vimos esse número seguido da sigla kJ, quer dizer que além de formar produto, a reação ela ainda libera energia. Quando a energia está depois da seta, quer dizer que a energia é liberada. Um exemplo disso nós estamos vendo aqui do lado. A queima da madeira para o cozimento da pizza nos fornos a lenha. A queima da lenha ela é justamente um processo que libera energia na forma de calor e esse calor é utilizado para cozinhar uma pizza. Outro processo que nós podemos estudar, nós vimos também, são os processos endotérmicos. Lá, ao contrário dos processos exotérmicos, nós vimos que a variação de entalpia é maior que zero, ou seja, o ΔH é positivo. Então, nós temos a reação, se você olhar para a variação de entalpia e verificar que o ΔH é positivo, então o processo ele é endotérmico. Beleza? E aqui também uma observação muito importante. Processos nos quais os produtos são formados e a energia é absorvida, nós temos processos endotérmicos. Agora aqui prestem bastante atenção. Nós temos os reagentes, a seta e os produtos. A energia ela não vai vir mais lá nos produtos. Ela vai vir agora nos reagentes, certo? Quando a energia vem nos reagentes, nós temos um processo endotérmico. É natural, né, pessoal? Por quê? Porque nós só temos um processo endotérmico se nós tivermos reagentes mais energia, certo? Então, processo endotérmico. Reagentes mais energia forma produto. Tranquilo? Um exemplo disso é, por exemplo, nós descongelarmos o congelador na nossa geladeira de casa. Se nós desligarmos a geladeira, o calor fornecido pelo ambiente faz com que todo esse gelo aqui derreta. Ou seja, o ambiente fornece calor, o sistema absorve calor, ou seja, o congelador recebe calor e ao receber calor, esse gelo derrete e se transforma em água. Ou seja, é um processo de fusão. Processo de fusão, que é a passagem do sólido para o líquido, é sempre um processo endotérmico. Tranquilo? Então vamos para frente. Um outro conceito que nós estudamos com bastante clareza foi a variação de entalpia. Lá nós vimos que essa variação de entalpia ela é uma variação de energia nas reações, mas ela é uma variação de energia nas reações que ocorram a pressão constante, ou seja, a pressão não pode variar. Se a pressão não varia, a energia envolvida nesse processo é a variação de entalpia, certo? Lá nós vimos que a variação de entalpia ela pode ser calculada como sendo a variação de entalpia dos produtos menos a variação de entalpia dos reagentes, certo? E aí, como aplicações, nós estamos lá no começo, nós vimos que podemos calcular a variação de entalpia de uma combustão ou de uma queima, como por exemplo aqui no caso exemplificado pela queima da lenha, por exemplo, para fornecer energia na forma de calor para o cozimento de um alimento, certo?
Um outro processo também que pode ser aplicado à variação de entalpia é na entalpia média de ligação, que é quando nós temos aqui dois processos, certo? A quebra de ligações ou a formação de novas ligações. Lembra que lá na aula de termoquímica nós vimos que a quebra de ligações é um processo endotérmico, ou seja, você tem que fornecer energia, e a formação de ligações libera energia, ou seja, é um processo exotérmico. Tranquilo? Só que posteriormente, além da termoquímica, nós estudamos com muito cuidado a cinética química, né? A cinética química, por sua vez, ela estuda a velocidade envolvida nas transformações químicas. E não só a velocidade, tá, pessoal? A velocidade é um aspecto, mas ela também estuda os fatores que influenciam a velocidade. Não é só o valor numérico em si, ela estuda os valores que influenciam o resultado. E aí a velocidade, nós vimos que nós podemos calcular de algumas formas, dentre elas a velocidade média. Lá na velocidade média, nós vimos que a variação da quantidade de uma substância ela pode ser dividida em função da variação do tempo. Ou seja, velocidade média é a variação ou de um reagente ou de um produto em função de uma variação de tempo. Essa grandeza ela indica, por sua vez, ou seja, a velocidade média indica como as quantidades de produtos e reagentes podem variar em função de um intervalo de tempo qualquer. Vamos pegar como exemplo essa equação aqui, onde nós temos monóxido de carbono reagindo com dióxido de nitrogênio, formando dióxido de carbono e óxido de nitrogênio. A velocidade média para essa equação ela pode ser expressa de duas formas: em função de um reagente ou em função de um produto. Ou seja, a velocidade média em função de um reagente, como o CO, ela é igual à variação, que é o delta, da concentração do próprio CO em função de uma variação de um tempo qualquer. E aí eu queria que vocês observassem esse aspecto. Toda vida que nós estivermos lidando com variação, com velocidade média de um reagente, sempre vai vir esse sinal negativo aqui, certo? Então, velocidade média em função de reagente, sinal negativo na frente, tranquilo? E aí a variação de concentração do próprio reagente em função do tempo. Essa variação ela é fixada de acordo com o tempo, certo? Mas a variação da quantidade de uma substância ela pode ser feita também com um produto, né? Como por exemplo o NO. E aqui nós temos que a variação da concentração do NO dividida pela variação de um tempo, ela é igual à velocidade média. E aí para os produtos nós não temos o sinal negativo, tranquilo? É só a variação da concentração do produto em função da variação do tempo. Posteriormente, nós começamos a estudar como é que os produtos são formados a partir dos reagentes a nível molecular, através da teoria das colisões. Lá, nós vimos que para que haja qualquer transformação química, é essencial que ocorram colisões efetivas entre as moléculas. E aí, nós vimos que para ocorrer essas colisões efetivas, primeiro, as moléculas precisam apresentar uma orientação favorável para o choque, ou seja, no espaço elas precisam estar na posição perfeita para que elas colidam e formem um produto, como nós temos aqui, por exemplo, nesse videozinho aqui. Notem que há uma mudança de conformação do nitrogênio para que ele colida com a molécula ao lado e se forme uma nova molécula, que é o NO2. Então, a orientação favorável é isso.
é que você tenha um arranjo no espaço para que o choque seja efetivo, para que nós tenhamos uma colisão efetiva. Além disso, as colisões elas precisam ter energia suficiente. E aí lá na aula nós falamos que essa energia ela é na verdade um mínimo, né? Esse mínimo de energia necessário para que os reagentes possam ser convertidos em produtos, lá nós denominamos de energia de ativação, ou seja, a energia suficiente para que o reagente possa ser convertido em produto é a energia de ativação. Então a colisão precisa ter orientação favorável e energia suficiente. Essa energia é a energia de ativação, certo? Lá também nós vimos que quando nós chegamos no topo da energia, ou seja, no máximo de energia do sistema, é formada uma espécie instável entre reagentes e produtos, certo? E essa espécie instável lá, nós chamamos de complexo ativado, certo? É a espécie instável que tem o máximo de energia. Tranquilo? Nós também estudamos, posteriormente, os fatores que influenciam a velocidade de uma reação. E são três em particular, né? A temperatura, nós vimos que a temperatura influencia na velocidade de uma reação, a concentração dos reagentes e também a superfície de contato. E aí uma observação que eu queria fazer com vocês. Se nós aumentarmos a temperatura, aumentarmos a concentração dos reagentes, aumentarmos a superfície de contato, a velocidade das reações ela vai o quê? Aumentar. Ou seja, qualquer variação num dos parâmetros vai variar de modo diretamente proporcional à velocidade. Então, aumentou a temperatura ou aumentou a concentração dos reagentes, aumentou a superfície, a velocidade das reações aumenta. Diminuiu a temperatura, diminuiu a concentração dos reagentes, diminuiu a superfície de contato, a velocidade da reação diminui. Tranquilo? Então vamos para frente. Mais recentemente, nós estudamos as leis da velocidade de uma reação química, não foi, pessoal? E lá nós vimos que a lei da velocidade ela dá a relação entre a velocidade com a constante de velocidade, que é o K, e com as concentrações dos reagentes. Vai ficar mais claro com a equação. O que é que a definição diz? Que a velocidade pode ser representada pelo V, ela se relaciona com a constante, que é o K, né? E se relaciona com a concentração dos reagentes. Isso é verdade. Tá aqui, ó, matematicamente é a explicação da teoria acima, certo? E lá nós vimos que esse K ele é uma constante de velocidade, que depende única e exclusivamente da temperatura da reação. Se a temperatura é fixa, a constante é fixa. Se a temperatura muda, a constante também muda. Ok? Além disso, os coeficientes x e y, eles expressam a relação entre as concentrações e a velocidade da reação. Lembra que nós falamos de reação de zero ordem, de primeira ordem, de segunda ordem? Isso é em função dos coeficientes ou dos expoentes, certo? E A e B são as concentrações dos reagentes, certo? De novo, vamos pegar uma reação que nós vimos agora anteriormente, né, em função do monóxido de carbono reagindo com dióxido de nitrogênio, formando dióxido de carbono e óxido de nitrogênio. Para essa reação, nós podemos expressar a lei da velocidade em função da constante K e também em função das concentrações dos reagentes, ou seja, em função da concentração de CO e da concentração de NO. Tranquilo? Só que as leis da velocidade, nós podemos também determiná-las em função
de valores experimentais, né? Para que nós possamos chegar aqui na ordem de reação. Quando nós chegamos aqui, nós temos três tipos de relações, certo? A primeira é quando a reação ela é de ordem zero. Lá a relação é a seguinte: quando a reação é de ordem zero, a velocidade ela não vai se alterar com a variação de concentração. Ou seja, você pode dobrar, triplicar, quadruplicar, enfim, multiplicar N vezes. Se a reação for de ordem zero, a velocidade não vai se alterar. Tranquilo? Nós podemos ter também uma reação de primeira ordem, né, pessoal? E aí, numa reação de primeira ordem, a velocidade aumenta proporcionalmente com o aumento da variação de concentração. Certo? Como assim, professor? Se você dobra a concentração do reagente, a velocidade dobra. Se você quadruplica, a velocidade quadruplica. Ou seja, na primeira ordem, a relação entre a velocidade e a concentração elas são diretamente proporcionais. Então, qualquer aumento vai gerar também um aumento na velocidade. Tranquilo? Mas nós também temos reações de segunda ordem, né, pessoal? Lá, a velocidade, por exemplo, dobra proporcionalmente com o aumento da variação da concentração. Que isso significa? Em uma reação de segunda ordem, quando você dobra a concentração, a velocidade aumenta por um fator de 4, ou seja, aumenta 4 vezes. Se a concentração ela, sei lá, quadruplica, então a velocidade vai aumentar por um fator de 8, e assim vai. É sempre o dobro, certo? Então, numa reação de segunda ordem, a velocidade dobra em função do aumento da concentração. Se a concentração dobra, a velocidade quadruplica. Tranquilo? E nós também vimos os mecanismos de uma reação, né? Nós podemos classificá-los em duas grandes classes, né? A primeira são as reações elementares e a segunda as reações não elementares. Como é que nós podemos diferenciá-las, né? Em uma reação elementar, ela ocorre em etapa única. Reação elementar ocorre em uma etapa apenas. Uma reação não elementar, ela necessariamente vai ocorrer em mais de uma etapa. Nas reações elementares, os coeficientes experimentais são os coeficientes estequiométricos dos reagentes. Ou seja, lembra do x e do y lá da lei da velocidade? Em uma reação elementar, x e y vão ser os coeficientes lá da reação química. Já para uma reação não elementar, os coeficientes experimentais não são os coeficientes estequiométricos, ou seja, x e y lá diferem dos coeficientes experimentais. Isso para uma reação não elementar. Tranquilo? Ainda no mecanismo de reação, falando das reações elementares, eu gostaria de exemplificar, juntamente com as reações não elementares, uma reação hipotética. Imaginemos que nós temos 3A mais 3B formando 3AB em uma etapa apenas, ou seja, uma reação elementar. Para cá, a lei da velocidade vai ser proporcional ao K, que é a constante da reação, vezes a concentração de A e de B, elevado aos seus coeficientes estequiométricos. Notem, os coeficientes estequiométricos dos reagentes são 3 e 3. Para uma reação elementar, os coeficientes de reação coincidem com os coeficientes estequiométricos, certo? Já para uma reação não elementar, como nós temos aqui exemplificado, pela reação 2A mais 2B
igual a 2AB, nós temos um mecanismo de duas etapas. Vamos à primeira etapa. Na primeira etapa, nós temos A mais B formando AB, certo? Na segunda etapa, nós temos o AB, que foi formado na primeira, reagindo com A e B de novo, formando 2AB. Para cá, nós podemos dar o mesmo tratamento de uma equação matemática. Nós temos AB de um lado e AB do outro. Então, a gente cancela. Aí, se nós somarmos as equações, nós temos A com A, 2A, B com B, 2B, formando 2AB, certo? E aí, em termos de velocidade, nós temos que o K é igual à concentração de A elevado a 2 e a concentração de B elevado a 2. Ou seja, ele é igual aos coeficientes da equação global, certo? A equação global ela nem sempre coincide com a equação inicial, certo? Então, para mecanismos não elementares, nós temos que levar em conta a equação global. Tranquilo? No mais, eu queria que vocês respondessem de atividade, certo? E que esses exercícios, juntamente com essa aula, servirão bastante para que vocês possam se preparar adequadamente para a prova, certo? Obrigado.